Como é que você consegue lidar com essas diferenças, né, culturais das igrejas e até teológicas e ainda assim ajudá-las a chegar no propósito, como o propósito da igreja do Senhor Jesus, não a igreja denominacional? Legal, boa pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho na história e falar de um grande problema que aconteceu com a expansão do evangelho no mundo, que é quando você tem uma igreja que é deixada por Jesus Cristo, entregue àqueles apóstolos, a expansão dessa igreja ali por toda aquela parte oriental do mundo, depois ocidental, e aí vem, depois de 3 séculos, o imperador romano que institui uma igreja institucionalizada, que a igreja não era uma instituição, a igreja era o corpo de Cristo e pronto, não tinha nome, não tinha um líder, era a igreja em cada região da onde ela foi plantada. E agora passa a ter uma igreja institucionalizada que tem um líder e tem um pontífice, né? Depois de alguns anos, alguns séculos, e veio as grandes reformas protestantes. E essas reformas protestantes é um grande legado, mas tem algumas coisas que a gente precisa observar. Por exemplo, Martim Lutero, Calvino, que quando olham para fazer reforma, olham para a Igreja Católica, a igreja que eles estavam inseridos, e querem reformar algumas questões. Com certeza eles foram tocados pelo Senhor, com certeza eles foram tocados pelo Espírito Santo para falar algo, denunciar algo e protestar, por isso que chamou de protestante, né? Mas eles tinham que olhar totalmente para a igreja primitiva e não para a igreja católica. Daí surgem as primeiras denominações. Martim Lutero não tentou fazer uma denominação, Calvino não tentou fazer uma denominação, ele realmente queria que a igreja que ele estava inserido no contexto reformasse a forma de olhar para o evangelho e para as pessoas. Mas aí acontece um fenômeno que são as igrejas protestantes no mundo, né? Quando chega no Brasil, a gente recebe uma igreja católica, apostólica romana, o franciscano, enfim, os outros, as variações do que tinha na época de catolicismo. E as primeiras igrejas protestantes chegaram aqui eram igrejas tradicionais. Não existia um outro tipo de igreja ainda nesse contexto. 1500, 1700 e 1800, né? Metodistas, batistas, presbiterianos, é onde começa a chegar o evangelho aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Ela se estabelece de várias maneiras, não vou entrar na história que é muito grande, e 120 anos atrás, mais ou menos, começa o movimento pentecostal no Brasil, com os primeiros missionários chegando e pregando o evangelho, né? E a grande diferença é que a igreja que existia no Brasil, mais tradicional, era uma igreja pautada no culto e no prédio, né? Grandes vitrais, prédios bonitos, o órgão, tudo isso era muito forte para o evangelho pregado naquela época. Já as igrejas pentecostais têm uma outra coisa que é diferente. A pregação pública, por exemplo, pregar nas ruas, nas praças. Por isso que a Igreja Assembleia de Deus, quando chega no Pará, vai para o Amazônia, ela capilariza de uma maneira que foi fantástica a pregação do evangelho no mundo, o Brasil, né? Mas aí começaram a surgir algumas coisas que precisam também ser levadas em consideração, porque acabaram que eles formaram muitos ministros leigos, que tinham pouca formação, pouco ensino, e esses homens acabaram se descolando exatamente do que estava acontecendo com aquele movimento de pregar o evangelho, do mover do Espírito Santo, e agora eles começaram a criar igrejas um pouquinho diferentes do que tinha. E começam as primeiras, vou chamar de divisões aqui, denominacionais, tá? E aí acontece um negócio fantástico no Brasil na década de 60. Por um lado, a igreja que veio do avivamento da Argentina, também dos Estados Unidos, a igreja mais orgânica, a igreja do discipulado, volta a ser falado de uma forma muito principal. Das comunidades evangélicas. As comunidades evangélicas, que é em 80, né? Mas isso veio restaurar, por exemplo, o evangelho mais orgânico. As comunidades veio restaurar a adoração, com mais intimidade, com mais pulso ali, né? Com mais entrega. Também, né? Oi? A igreja nos lares, né? A igreja nos lares, exatamente, né? Mas só que juntamente com isso, década de 70, por exemplo, começa a surgir um outro movimento, que são as igrejas neopentecostais. Não eram tradicionais, não eram pentecostais, era uma outra coisa que tinha um pouquinho das duas, e começa também a fazer alguns movimentos. O que marca muito essa história é o Edir Macedo, com a pregação nas ruas, nas praças, e depois em auditórios, e grandes auditórios e estádios, né?
Então começa ali todo esse movimento neopentecostal. Mas se pensar bem, um pouquinho antes dele começar a pregar na rua, começa ali Robert McAllister e outros pregando. Aquilo era o neopentecostalismo e se destaca de uma forma um pouco diferente com o Edir Macedo. Pronto. Aconteceu uma coisa que não ficou muito bem legal, que é começar a surgir várias igrejas do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Então, a gente pode falar de tradicional, pentecostal e neopentecostais, pelo menos essas três classificações, que tem modos operantes bem diferentes. Quando você pega todas as tradicionais, principais, só para referenciar, batista, metodista e presbiteriana, são igrejas muito sérias. São igrejas bem estruturadas, com processos bem estruturados, né? Que vêm de uma fonte que não é a igreja local. E eles replicam o mesmo modelo. Todas elas precisam de ajuste sempre, no sentido de operação, modus operandi ali, mas existe uma raiz, uma linha que liga todas elas, né? Já as pentecostais, pensando em Assembleia de Deus, por exemplo, vão ter uns 3 ou 4 grandes modus operandi que se diferenciam, tá? E as neopentecostais, aí é um mundo, um mar, que não dá para se dizer que é igual ao comum, porque você tem as igrejas que eu vou chamar ali de igreja de multidão, são igrejas bem grandes, Universal, Mundial, Igreja da Graça e outras, e tem as neopentecostais que foram se variando, um pouco mais pentecostais, um pouco mais nessa linha mais profética, e hoje a gente chama de church, né? E o church, ele fez um fenômeno bacana, porque ele tocou muitas igrejas tradicionais, tocou muitas igrejas pentecostais e com certeza as neopentecostais, né? Então, quase que mexendo em tudo isso, né? E você tem algumas diferenças muito claras, e não só de culto, mas de jeito de fazer igreja, e tem o olhar, né? Como que se olha cada coisa, né? Um focado mais no prédio, outro focado mais no culto em si, na programação, e outras não, focado realmente em pessoas e tudo mais. Então, acho que o evangelho está bem dividido assim, no sentido de denominações, entendeu?